a ciência da história. Eu acho que sem a história, a gente, na verdade, só diz coisas vazias. O conteúdo de todas as coisas humanas é histórico. Portanto, é por aí que nós chegamos, desde o início das nossas lives, a uma conclusão que me parece norteadora, na verdade, até de estudos e pesquisa. Ainda não realizamos, mas eu creio que futuramente nós vamos nos organizar para exatamente mostrar que este momento histórico é um momento de transformação gigantesca de uma forma de história, de um modo de produção para um outro modo de produção que já tem mostrado, inclusive, o seu gigantismo exatamente na China. O que é que está acontecendo na China? Está acontecendo exatamente aquilo que o capitalismo não pode mais fazer, que o modo de produção capitalista não pode mais, não comporta mais. Ou seja, liberar integralmente as novas forças produtivas. É isso que acontece lá. Não é nenhum milagre, nada, nenhuma força externa a esse movimento de transformação. Eu só queria lembrar que eu tenho publicado no site do Gilberto alguns trabalhos que estão exatamente nessa direção, né? Um deles, que resume todas as minhas ideias a respeito desse momento, se chama Uma Realidade em Transformação. Eu acho que a gente tem uma dívida teórica com a economia política que não pode ser posta de lado. Ela tem que ser conhecida, pelo menos naquilo que participa intensamente desses momentos de transformação. Essa ciência chamada economia política é exatamente a ciência burguesa. É a ciência de um momento em que a força produtiva mais poderosa se encontra exatamente nos antagonismos de classe. Por isso mesmo é que nós encontramos, entre aqueles que se autodenominam de marxistas, né, uma crítica de que essa ciência, que a economia política não pode ser uma ciência porque ela é burguesa. Ela é exatamente naquele momento histórico ciência porque ela é burguesa. Essa é a sua característica exatamente histórica. O que está no cerne dessa ciência? O processo de transformação, que não é pequeno, não é? É um momento histórico que a gente pode, apenas por motivação, né, pedagógica, digamos assim, né, teórica, retórica, quer dizer, aproximar daquele momento em que as navegações começam a revelar que o mundo não é apenas o mundo feudal europeu. Veja, quando eu afirmo que não é apenas o mundo feudal europeu, eu quero mostrar que esse novo mundo ele vai abrir exatamente uma porta imensa para novas relações. E a gente pode, de certa maneira, considerar que as grandes navegações
põe abaixo o mundo feudal. E, evidentemente, que não nasce do acaso, nem da capacidade de navegação do Colombo, dos portugueses e assim por diante. Não, é um momento em que forças internas ao próprio feudalismo começam a se movimentar em direção a um processo de transformação, grandioso, por sinal. Entende? E a economia política, exatamente, tem no seu conteúdo histórico exatamente este momento. A sua linguagem está impregnada exatamente dessa transformação. Entende? São os passos dessa transformação que vão se revelando num Quesnay, por exemplo, num Adam Smith, num Turgot, e que mostra que aí existe um processo de luta exatamente de um novo mundo que está se desprendendo do velho mundo, do mundo feudal, e que está se mostrando, não é, exatamente através de tentativas de explicar exatamente esse momento de transformação. Essa ciência, que é uma ciência burguesa, que é uma ciência de classe, tá? Não vamos cair na facilitação de eliminar as classes para encontrar uma ciência determinada nesse momento. Não. É exatamente a movimentação, né? A luta que se trava entre a burguesia e o mundo feudal em várias frentes. Por exemplo, nós vamos encontrar, no que se refere ao mundo teórico propriamente, nós vamos encontrar Bacon, nós vamos encontrar Descartes, nós vamos encontrar milhares de outros pensadores e homens de luta, como Galileu. Aliás, recentemente lemos e discutimos aqui entre nós a peça do Brecht de Galileu Galilei, que eu recomendo, mesmo que já tenha lido, leia em função de uma visão histórica de um momento de transformação. Que é esse momento de transformação que põe em movimento muita coisa, põe em movimento, inclusive, a Terra a girar em torno do Sol. Entende? Portanto, veja, hoje em dia não tem nenhuma importância para nós que a Terra gira em torno do Sol, mas naquele momento, para a navegação, era fundamental definir o que estava acontecendo no universo. Entende? E Galileu, né, não é só Galileu, é Copérnico, evidentemente, que era um membro da Igreja e que só revelou a sua concepção no leito de morte, porque sabia, se revelasse antes, o seu leito de morte talvez fosse numa fogueira, como muitos outros foram. Não é? Então, veja, a economia política exatamente ganha esse fórum de ciência exatamente porque é um processo de luta, é um processo de transformação que está em curso. Não é senão isso que lhe dá a sua forma própria de como entender a realidade. Ela é histórica. Aliás, tem um artigo meu no site de Gilberto exatamente que eu intitulo Economia Política, uma ciência histórica. Exatamente isso, é uma ciência histórica, né? Porque seus termos não são só decorrentes do processo de luta, mas intervêm diretamente, põem uma determinada classe, que é a burguesia, a tomar partido pela transformação.
Entende? E aí nós temos, não é? Nós temos o primeiro tratado, que se chama exatamente Tratado de Economia Política, que depois não aparece mais, não é? O título da obra de Adam Smith é A Riqueza das Nações, de Quesnay é o Quadro Econômico, não é? De Turgot são várias obras com os títulos mais diferentes, e assim por diante. Mas a primeira obra é de 1615, francesa, não é por acaso. A Inglaterra e a França são os dois polos mais desenvolvidos desse processo de transformação. Não é por acaso que Bacon é inglês. Ele não nasceu lá numa província alemã, entende? Ele é inglês. É ali que a história está se processando num grau de desenvolvimento das forças produtivas que permite alguém que faça referências a vários aspectos desse processo de transformação. Bacon, chamado de filósofo, eu acho que é um palavrão quando se refere a Bacon. Bacon é um homem de luta. Os filósofos não são homens de luta. Né? Desculpe, essa tosse, ela vem de uma gripe de 2 semanas atrás, e também por me entusiasmar ao falar da economia política. Portanto, repetindo de certa maneira, esse é um momento de luta, né, que se trava. Voltaire é um personagem importantíssimo na França. A enciclopédia, né, esse grande livro, né, escrito no momento em que precisava, de fato, de definir com aspectos, pelos seus aspectos novos, o que era o mundo. Então, ao falar de religião, ao falar de Deus, ao falar do homem, ao falar das relações humanas, tudo é novo na enciclopédia. O único artigo realmente curiosíssimo, o último artigo que é uma porcaria na enciclopédia é economia política, exatamente. Sabe quem escreveu? Rousseau. Esse cara atrapalha mesmo. Então, veja, nós temos a culminância dessa ciência, a culminância dessa ciência com o Ricardo. Não sem razão, Ricardo foi batizado até de comunista. A razão principal foi que ele definiu o capital como trabalho acumulado. Porque a ciência, a palavra-chave da economia política é exatamente trabalho. Essa palavra não existe no mundo feudal. Entende? No mundo feudal não existe a palavra política, não existe a palavra economia. A palavra que rege o mundo feudal é Deus. O direito advém de Deus, a propriedade advém de Deus. Então, em 1600, na década de 90 do século XVII, Locke, no seu tratado sobre a sociedade, ele tem uma parte muito esclarecedora que ele diz que a propriedade advém do trabalho. Esse é um ponto fundamental para se entender essa ciência. A palavra-chave dessa ciência, como todas as épocas, tem
a sua linguagem própria. A palavra-chave dessa época é trabalho. O livro de Adam Smith, na verdade, é um tratado sobre as formas, né, novas que o trabalho vai assumindo. Por exemplo, um capítulo, aliás, uma parte do livro importantíssima é a divisão do trabalho. Ou seja, aqui nesse economistas político, está dando para ver, né? O que foi organizado por mim, tem um artigo em que ele mostra, por exemplo, a aplicação da divisão do trabalho na produção de alfinetes. E é surpreendente. Está ruim a minha voz. Estou entusiasmado demais. Respira fundo. Então, Locke coloca... Olha a água, senão... Locke coloca exatamente... Vou falar com mais tranquilidade. Locke coloca claramente que não é Deus que determina mais a propriedade. E aí, evidentemente, a gente pode considerar que este momento é a crítica mais radical que se faz ao mundo feudal. Ou seja, não é o direito divino que determina, não é, a propriedade, mas exatamente o trabalho. E ele diz que cada homem tem essa força em si mesmo. A gente pode traduzir como força de trabalho. Não está dando, gente. Vou me desculpar, tá? Pedro, respira um pouquinho, calma. Respira fundo. Você não termina de... Eu quero convencer esse pessoal, né, Fanny? Mas assim você vai espantá-los. Calma. Então, eu tinha dito que a culminância máxima da economia política é Ricardo. E tinha dito que, por ter definido o capital como trabalho acumulado, não é? Ele foi considerado comunista, na verdade, né? Inclusive como crítica que se faz hoje, muito próxima da crítica. Fulano é comunista porque acha que o capitalismo está chegando ao fim. Não é o capitalismo que está chegando ao fim que faz o comunista, mas o comunista que faz tudo errado, né? Então, veja, já quando o Ricardo publica os seus princípios de economia política e tributação, não é? Já aparece na Inglaterra uma pergunta muito incômoda para a economia política. É o seguinte: por que com tanta riqueza existe uma imensa pobreza? E quanto maior é essa riqueza, maior é a pobreza. A gente vai encontrar essa pergunta nas mais diferentes pessoas. Por exemplo, ela organiza, de certa maneira, um grupo de pensadores que foram chamados de ricardianos socialistas, entende? Ou seja, eles partiam de Ricardo e mostravam que exatamente as contradições que começam a surgir na produção sob a forma capitalista, é preciso perguntar a respeito das suas razões. O que é que se encontra aí nessa questão fundamental? Então, nós vamos encontrar, mesmo um autor totalmente desconhecido,
cujo nome eu não, para mim é um palavrão em inglês, não consigo repetir. Ele tem um livro tratado sobre a indigência, que, apesar de mostrar que sem a pobreza não tem civilização, a gente pode traduzir dizendo que sem a pobreza não tem civilização capitalista. Mas para ele ainda não estava essa questão colocada. Ele disse que sem pobreza não. Num dos meus trabalhos, eu acho que eu chamo Sem Pobreza, Nada de Capitalismo, que é a crítica que eu faço a Piketty, não é? Que está no Gilberto, no site do Gilberto, eu cito a passagem inteira desse autor, né? Desse livro. Ela é muito importante. Vamos chamar de pensador, né? E por que não? Ele estava voltado para a questão da mecanização da produção. Volta atrás um pouco para lembrar que, com a Revolução Industrial, com a máquina, a questão capitalista, a produção do capitalista, a sociedade capitalista fundada no antagonismo de classe é posta em questão. A máquina é um trambolho para a burguesia, na verdade. Porque exatamente nesse momento, esse autor que se chama Babbage, entende? Ele chega à conclusão que a produção com máquina é ilimitada. E por que a produção capitalista não é ilimitada? Se ela é baseada exatamente na industrialização, né? A sua base, né? O seu fundamento se encontra exatamente na Revolução Industrial. Ou seja, quando a máquina a vapor entra na produção e aí tudo se modifica. O mundo é outro. O homem que nasce nessa época não tem nada a ver mais com o homem anterior. E não é sem razão que um filósofo alemão da época de Marx, que Marx estuda, inclusive faz as teses sobre Feuerbach, ele, num dos seus escritos, ele pergunta a um católico: e agora, com a máquina, onde é que você vai botar o teu Deus? O teu Deus? Então, na verdade, a entrada no mundo da máquina cria um novo mundo de facto, entende? Não tem mais todas as formas anteriores, elas vão se diluindo, desaparecendo e tem que fazer, não é, a sua entrada no mundo das máquinas. Entra mais ou menos, aí vai depender de muitas questões que não é o nosso propósito hoje de tratar, mas que tem como presente, vamos chamar América Latina, onde a máquina, entende, é um brinquedinho de uma parte chamada de empresários. Nem capitalista tem coragem de se chamar. Então, veja, com a máquina, o divisor de águas é muito significativo. É uma nova civilização, de fato, que nasce. Não há mais possibilidade nem sequer de usar a terminologia anterior, porque a terminologia anterior, que é a terminologia feudal, está toda ela fundada na concepção divina. Então, na economia política, se alguém encontrar a palavra Deus em Ricardo, Adam Smith, Turgot, agora falando desses economistas, vamos falar um pouquinho das pessoas. Quesnay era médico, era o médico da rainha, inclusive. Foi quem derrubou a rainha, levou a rainha lá ao cadafalso, entende? Com suas ideias.
No quadro econômico de Turgot, ele começa, a primeira frase é sobre as classes que atualmente restaram do passado. E, inclusive, uma das classes se chama classe produtiva. Adam Smith é a mesmíssima coisa. O seu tratado, né, a Riqueza das Nações, começa exatamente mostrando as classes dessa sociedade, que são a burguesia, o trabalhador e o proprietário de terra. Né? A mesma coisa com Ricardo. Isto, só para fazer um contraste, isto jamais aparece, vocês jamais vão ver um economista mencionando essa palavra, classe social. E se mencionar também é totalmente de conteúdo alheio à realidade, entende? É só para fazer um charmezinho para influenciar seus leitores. Desse movimento, né, que dispara, digamos assim, de crítica ao mundo burguês, não é? Que eu coloco como um fundamento didático, né, digamos assim, exatamente essa contradição de uma riqueza poderosíssima com uma pobreza quase ilimitada. Né? Ou seja, a partir dessa pergunta, nós temos Sismondi, que está traduzido como esse economistas políticos, aqui pela Fanny, e editado na editora Segesta, que é uma editora que nasceu em Curitiba e cujo propósito era exatamente, como dizia o seu diretor, era publicar autores que tinham vivido 200 anos atrás. Ou seja, era dedicado fundamentalmente à economia política. Não é essa a razão que eu publiquei um volume inteiro com pequenos trabalhos, completos, todos eles. Aqui não tem passagem de livro, aqui todos os trabalhos são completos, exatamente dos economistas políticos. São vários aqui, evidentemente, que não mencionei, mas que fazem parte dessa pleiade de pensadores, de lutadores empenhados no nascimento de um novo mundo. Na sequência dessas questões, as contradições vão se avolumando, a tal ponto que é preciso considerar aquela classe que surgiu exatamente com o capitalismo, que é a classe trabalhadora, que é o proletariado, e que exatamente entra no cenário político e começa a fazer suas reivindicações exatamente contra a sua situação. Esse movimento, vou falar agora rapidamente da coisa, porque eu quero chegar à chamada economia. Tá? Esse movimento que vai descobrir, lá na Alemanha, um cara que estava muito preocupado exatamente com o processo de transformação. Esse cara se chama Marx, não é? Que começa exatamente a se movimentar no sentido de entender o que é essa transformação. Entende? Ela é resultado de quê? Entende? E a fonte que vai servir de ponto de partida a Marx e Engels é a mesma fonte, digamos assim, que vai fazer nascer os chamados economistas. Evidentemente que dessa fonte única vão surgir dois movimentos opostos
absolutamente opostos, que é o marxismo e que é a economia. Hoje não é o caso, propriamente, de nós nos determos aqui no marxismo. Algumas ou poucas referências a gente pode fazer que na ideologia alemã, que é uma obra que Marx e Engels não publicaram, só foi publicada na União Soviética em 1932, não é? Está lá que a única ciência que nós conhecemos é a ciência histórica. Então, toda essa arrumação de transformar o marxismo em filosofia, em sociologia, e sei lá mais o quê, entende? Tudo isso é, evidentemente, sem absolutamente qualquer fundamento, porque exatamente essa história de dialética, materialismo, etc., é inventar uma ciência que exatamente antecipa a própria história e vai possibilitar o conhecimento. Não tem nada disso. Onde é que está exatamente o conhecimento, né, que fundamenta o marxismo? Está exatamente na história, no movimento da história. E está exatamente naquilo que ele diz na tese número 11 contra Feuerbach. Os filósofos explicaram o mundo de diversas maneiras, mas o que importa é transformá-lo. Aí está uma questão fundamental. E por que transformá-lo? Tem base para isso, para transformá-lo? Tem. Aí é que está a questão. Entende? O marxismo não está no plano das ideias. Uma ideia brilhante que sai da cabeça de alguém capaz de dizer que nós entramos numa fase de transformação social. Está exatamente na própria realidade. É essa realidade que se transpõe para a cabeça exatamente de alguns indivíduos, não são apenas Marx e Engels, muitos outros estão ligados a essa tendência à transformação, e a tal ponto que o processo de transformação é poderoso que ele se transforma numa ameaça ao mundo capitalista. Que ameaça é essa? A ameaça é exatamente interna ao próprio desenvolvimento capitalista. As próprias relações capitalistas. Como é que isso acontece? Acontece o seguinte, segundo Marx, né? Acontece porque o capitalismo, o modo de produção capitalista, eu acho bom sempre a gente usar essa palavra que pode parecer retórica ou sei lá o quê, entende? Do que capitalismo. O capitalismo não diz tudo, até porque até economista de vez em quando usa essa palavra que não tem nenhum conteúdo histórico. Modo de produção capitalista é exatamente o que contém as diferenças históricas. Por quê? Esse é um modo de produzir a riqueza. Não é qualquer modo. Entende? Por isso é que é um modo de produção. Entende? Modo de produção capitalista. Então, o próprio desenvolvimento desse sistema leva a uma ameaça à sua subsistência, à sua permanência. Por quê? Porque ele, no seu ímpeto revolucionário, e o capitalismo é revolucionário, a máquina é um instrumento de trabalho que não se dá bem fora da revolução, fora de um movimento revolucionário. Esse movimento revolucionário que faz parte internamente do processo de produção capitalista, mostra que, a cada momento,
novas forças produtivas precisam de entrar na produção, até mesmo porque é esse movimento da própria produção que cria essa necessidade. E o capitalismo não está preparado para isso. Aí é que está a questão. E aí entra uma questão que eu acho básica do marxismo. Eu não sei dizer para vocês onde se encontra no Capital, porque são leituras que passam, que depois marcam a gente, que Marx afirma o seguinte: o capital entra numa fase destrutiva. Aí é que eu identifico como a fonte esse processo, ao mesmo tempo revolucionário, que é capaz de colocar a necessidade de uma transformação e a tentativa de conter esse processo. A tentativa de conter esse processo vai aparecendo, o próprio Marx os batiza, né, esses chamados, que depois vão ser chamados de economistas, de apologetas, ou seja, exatamente na defesa do capitalismo, eles, evidentemente, vão abandonando a cada década o seu movimento revolucionário. E exatamente participando conscientemente, intensamente das novas forças produtivas que têm um caráter revolucionário e que exatamente colocam em xeque a existência do capitalismo. Esse é o mundo. Eu vou chegar rapidamente à questão principal, porque a questão do grupo, como eu tinha colocado inicialmente, era originalmente de aprofundar no conhecimento desse processo revolucionário. Nós tínhamos acabado de ter um governo cuja única política foi exatamente de destruir riquezas já produzidas. Por exemplo, a Lava Jato destruiu a indústria naval que estava se desenvolvendo, que estava já próximo de 100 mil operários e que simplesmente foi simplesmente destruída totalmente. Não existe mais. Entende? Não existe mais. E assim vários setores. Eu tenho um elemento que eu acho importantíssimo para a gente entender o que é esse processo consciente de destruição. Nós temos atualmente o seguinte: um monte de gente, muitos economistas, muito ministro da economia, que eu chamaria o Paulo Guedes de ministro da destruição, exatamente, que estão aplicando as suas fortunas não mais na produção. Estão aplicando em quê? No que eles chamam de paraíso fiscal, que a Fanny chama de inferno do capital. Entende? E exatamente nós temos aqui no Brasil quem que está aplicando? Muitos, mas, sobretudo, o Paulo Guedes, ministro da Economia, que põe a sua fortuna no paraíso fiscal em vez de pôr na produção. Então, nós temos aí, o outro é o presidente do Banco Central, que exatamente faz a mesma coisa. E são muitos, né? O que se chama de Faria Lima, né? Em São Paulo, é o mundo desses aplicadores de nada, cujo dinheiro, na verdade, é um dinheiro que não serve mais para nada. É um dinheiro que não volta à produção, entende? Que se dispersa por aí afora
que engana muita gente, inclusive banqueiros, que está tendo lucros imensos, não está tendo lucro nenhum. O lucro só existe na relação entre trabalho e capital, entre capital e trabalho. Só aí que existe lucro. É na diferença entre o salário pago e o valor do que se produz é que é o lucro do capitalista e que forma a reprodução do capital nessas condições. Então, veja, quem está à frente? Por exemplo, nós temos, isso é da minha época acho que de jovem, eu não sei se atualmente ainda se faz isso nos Estados Unidos. O governo americano simplesmente financiava os produtores agrícolas para eles não plantarem, para não produzirem, para manter os preços. Porque o que acontecia? Se permitisse a aplicação de todo o capital que estava voltado para a agricultura, a queda dos preços iriam quase que próximo a zero. E isso não dá lucro ao capitalista. Não é? Isso não dá lucro ao capitalista. Nós temos ainda uma outra lei, essa obra-prima de Marx, que se chama Tendência à Queda da Taxa de Lucro. Isso se encontra no terceiro livro do Capital, é um capítulo muito, muito importante, na verdade, comprovado recentemente pelo Guglielmo Carchedi e muitos outros, inclusive tem um brasileiro lá do Rio Grande do Sul que entra nesse grupo, entende? Mas o americano, o Michael Roberts, também, que publicou um livro, inclusive com esse italiano, Carchedi, e no site do Gilberto está publicado o trabalho do Carchedi mostrando exatamente essa tendência já antiga de queda da taxa de lucro, a tal ponto que é isso que nós estamos vendo exatamente. Elementos da produção, sobretudo da forma monetária, vão abandonando a produção e se acumulando em bancos na mão desses chamados bilionários, que exatamente não podem permitir o uso desse meio de produção na forma monetária, não pode aplicar a produção, que exatamente a produção rebentaria exatamente com os limites tão estreitos hoje em dia da sobrevivência do capitalismo. Então, aí, isso faz parte ainda de coisas que eu estou procurando desenvolver atualmente. Qual é o papel dos economistas? Não é? O papel dos economistas é exatamente dar cobertura a essa destruição de forças produtivas. E essa cobertura não se faz sem muita consciência do que pode acontecer se liberar exatamente essas forças produtivas. Ou seja, o capitalismo não vai suportar a sua utilização. E aí tem um novo modo de produção, de boca aberta, aguardando que, não é, isso arrebente no mundo inteiro, e que está arrebentando. Não é? Papel dos economistas, eu falei dos Estados Unidos. Né? Quando aconteceu isso nos Estados Unidos, de financiar os agricultores para não produzir, estavam na linha de frente disso exatamente os economistas. Porque o que eles explicavam para o povo? Que é o seguinte, né? A economia americana
precisa de manter seus equilíbrios, não é? Precisa de manter aquilo que é conveniente à manutenção de preços condizentes com a demanda. E assim por diante. Não sei para falar a linguagem de economista, não, que eu acho simplesmente um amontoado ideológico sem qualquer coerência histórica, né? Sem nenhuma coerência histórica. Então, nós temos exatamente, né, que a função dos economistas é exatamente impedir, vamos ser claros, dizer com toda a palavra, impedir exatamente o socialismo. Ou seja, porque não tem outra maneira de liberar as forças produtivas atualmente que não seja numa forma coletiva, que não seja exatamente o socialismo. Elas não são exatamente, elas estão sendo impedidas de se desenvolver, impedidas de se manifestar, exatamente para impedir que essa transformação se realize. E por isso mesmo é que eu fiz questão de, inicialmente, dizer que nós estamos vivendo um mundo de transformação, como diz o Putin, de transformação irresistível. E ele sabe muito bem isso, que desde 17 essa transformação vem se avolumando no mundo inteiro. Evidentemente que o Império tem tentado, com a cobertura exatamente dessa ideologia, tem tentado conter o seu desenvolvimento. Mas ele é irresistível, de fato. Então, a sociedade humana vai dar um novo passo, entende? E esse novo passo, evidentemente, é como diz Marx, o capitalismo, o modo de produção capitalista, é a última fase dos antagonismos de classe. Ou seja, a manutenção, e aí a minha crítica ao Piketty, a manutenção de classes, mesmo que elas estejam numa situação próxima à igualdade, é, no fundo, uma forma de barbárie proposta para a solução dos problemas atuais. A pobreza, a diferença de classes sociais não se sustenta mais, não tem nenhuma razão mais de existir. Ela cumpriu seu papel e foi revolucionária quando cumpriu seu papel, e foi exatamente esse processo revolucionário que levou, né, à necessidade de superá-lo. É isso, minha gente. Eu gostaria de agora ouvir de vocês, né, todas essas questões, evidentemente, que elas dependem de leitura. Eu recomendaria a leitura da economia política. Eu não sei a quem ler, né? Esse livro aqui, Os Economistas Políticos, tem escritos tem escrito, por exemplo, da enciclopédia, 2 escritos da enciclopédia. Um deles, por exemplo, é Finanças, e que exatamente diz uma coisa que o mundo financeiro atualmente não diz. O ponto de partida são os homens. Então, por aí vocês veem que tem um economista político e um escritor, na verdade, italiano, que foi viver na França entre Diderot, Voltaire, etc., etc. Ele tem um livro também traduzido pela Segesta, chama Da Moeda, em que ele diz que o mais importante são os homens, né?
E é da moeda que ele está falando. É isso, gente. Eu vou sugerir o seguinte, Pedro, até para você descansar um pouquinho. Tá bom. Eu vou sugerir um intervalozinho de 10 minutos e aí a gente volta para os comentários. A gente organiza também nossos comentários. Aham. Pode ser? É ótimo. Então tá, vamos um intervalozinho de 10 minutos e aí a gente volta A gente para... fecha ou espera, simplesmente. Tá. E outra coisa, estamos fazendo a gravação, viu? Aham. Então 10 minutos e a gente volta. Tá certo. Acho que pode fechar.